A ligação covalente é um conceito fundamental na química, e vou te explicar de uma forma bem simples, quase como se estivéssemos conversando sobre o que acontece em uma festa. Imagina que os átomos são como pessoas em um evento. Eles estão lá, sozinhos, mas querem se conectar com outros átomos para se sentir mais completos, mais estáveis. E como eles fazem isso? Eles compartilham. Isso mesmo, eles trocam algo que, no caso da química, são os elétrons. Cada átomo possui uma camada de elétrons ao seu redor, chamada de camada de valência, que é a camada mais externa. A ideia por trás da ligação covalente é que, quando os átomos se unem, eles compartilham elétrons para que essas camadas de valência fiquem completas, como se eles estivessem tentando alcançar a estabilidade, como os gases nobres, que já têm suas camadas externas de elétrons cheias. Só que, ao invés de fazer isso sozinho, o átomo vai se conectar com outro átomo e dividir os elétrons. Isso acontece porque, ao compartilhar, os dois átomos atingem uma configuração mais estável do que se estivessem sozinhos. Agora, dependendo de quantos elétrons cada átomo quer compartilhar, existem diferentes tipos de ligação covalente. Quando um átomo compartilha um par de elétrons com outro átomo, temos o que chamamos de ligação covalente simples. É o tipo de ligação que ocorre, por exemplo, na molécula de hidrogênio, onde dois átomos de hidrogênio se unem e compartilham um par de elétrons. Se os átomos resolverem compartilhar dois pares de elétrons, então estamos falando de uma ligação covalente dupla. Isso acontece em moléculas como a do oxigênio, em que os dois átomos de oxigênio compartilham dois pares de elétrons. E se os átomos decidirem compartilhar três pares de elétrons, temos a ligação covalente tripla, como ocorre na molécula de nitrogênio, onde cada átomo de nitrogênio compartilha três pares de elétrons com o outro. Mas a história não para por aí. O tipo de ligação covalente também pode ser polar ou apolar. Quando dois átomos têm a mesma eletronegatividade, ou seja, eles têm a mesma capacidade de atrair elétrons, a distribuição dos elétrons compartilhados é igual. Isso resulta em uma ligação covalente apolar, onde os elétrons estão igualmente distribuídos entre os átomos, como se fosse uma parceria sem ninguém se beneficiando mais do que o outro. Um bom exemplo disso é a molécula de oxigênio, onde dois átomos de oxigênio compartilham os elétrons igualmente, já que ambos têm a mesma eletronegatividade. Já nas ligações covalentes polares, a coisa fica um pouco mais interessante. Nesse caso, um átomo é mais poderoso do que o outro para atrair os elétrons. Isso acontece porque os átomos têm eletronegatividades diferentes. Quando isso ocorre, um dos átomos acaba puxando mais elétrons para si, criando uma distribuição desigual dos elétrons, o que resulta em uma carga parcial negativa em um átomo e uma carga parcial positiva no outro. A molécula de água, H2O, é um exemplo clássico de uma ligação covalente polar. No caso da água, o átomo de oxigênio, que é mais eletronegativo, atrai mais os elétrons compartilhados com os átomos de hidrogênio, fazendo com que o oxigênio tenha uma carga ligeiramente negativa, enquanto os hidrogênios ficam com uma carga ligeiramente positiva. Então, a ligação covalente é uma forma como os átomos se unem para formar as moléculas e alcançar a estabilidade. E essa troca de elétrons é o que dá origem a muitas das substâncias que encontramos no nosso dia a dia, desde a água que bebemos até o oxigênio que respiramos. Em resumo, a ligação covalente é a química acontecendo de uma maneira muito mais sociável, com os átomos compartilhando para se fortalecerem juntos.